Muito boa noite, telespectadores da Record News para Santa Catarina, ND+, NDTV, Grupo ND em Santa Catarina. Conexão ND de hoje tem a presença do secretário da Casa Civil do Governo do Estado, o general da Reserva do Exército Brasileiro, Ricardo Miranda Aversa. Ele tem uma larga experiência na carreira brilhante que fez no Exército Brasileiro e agora está há cerca de 28 dias com uma das principais autoridades do governo interino de Daniela Rainer, aqui em Santa Catarina. Muito boa noite, secretário. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Moacir. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de mim e do trabalho que estamos fazendo junto ao governo, à frente da Casa Civil. Uma satisfação me dirigir ao povo de Santa Catarina. A primeira pergunta é inevitável. Quais são as novidades que o senhor tem para Santa Catarina como secretário da Casa Civil? Alguma novidade para amanhã, para hoje, para esta semana? E alguma coisa de impacto que interessa ao povo catarinense? Sim, o trabalho tem sido ininterrupto desde que assumimos o governo. Não temos parado sábado e domingo, vamos completar um mês daqui a pouco. Algumas ações vêm sendo realizadas e trabalhadas, particularmente com relação ao combate à estiagem, que ainda é muito grave em várias regiões do estado. E a atenção especial, que é o assunto do ano, com relação à pandemia. O Estado tem procurado reanalisar todo o regramento que hoje eu considero bastante complexo e difícil até de ser entendido pela grande massa da nossa população. Então, um trabalho que está sendo feito e que deve ser anunciado aí de hoje para amanhã pela nossa governadora é a simplificação e os avanços nesse regramento, deixando um pouco o Estado de ser restritivo e dando autonomia a quem deva ter para decidir pelas suas ações, logicamente respeitadas as regras de segurança e de protocolos que têm sido muito bem estabelecidos pelos diversos setores da nossa sociedade e do governo. A sensação que a gente tem, secretária, é de que a desobediência civil, que foi às vezes até um pouco agressiva demais e complicada, porque gerou, segundo os médicos, autoridades, maior contaminação, foi consequência exatamente de uma complexidade enorme de regras, de normas, além de altamente contraditórias. Então, essa simplificação vai definir mais claramente, de maneira mais comunicativa para a população, é isso? Para poder... Esse é o objetivo. A governadora, já nos primeiros dias de governo, ela sinalizou isso e colocou como uma meta da atuação do governo dela, no sentido de trazer essa simplificação e principalmente de avançarmos. Já estamos aí com bastante tempo, é uma pandemia nova, uma doença nova, que traz certamente muitas dúvidas e essa grande névoa em torno da doença não nos permite, às vezes, enxergar exatamente como encaminhar as coisas. O Estado ele precisa, sim, dar apoio, dar suporte para que as atividades comecem a retomar. É preciso que a estagnação ela seja suspensa, e isso tem sido, desde o início, como eu falei, a governadora Daniela Rainer tem colocado isso como uma decisão e uma diretriz de governo dela, para que o Estado volte a buscar o seu desenvolvimento, as pessoas tenham liberdade, os médicos tenham autonomia para decidir os seus tratamentos. Algumas ações já foram dadas. Na área de educação, tivemos algumas questões que foram judicializadas, mas o Estado tem feito seu papel como autoridade sanitária, no sentido de, a cada decisão tomada, ela ser respaldada por trabalhos muito bem elaborados, decididos tecnicamente, para que a Santa Catarina comece esse caminho de volta à normalidade. Quer dizer, lockdown é uma coisa completamente impensável em Santa Catarina e no Brasil, imagino hoje, porque senão a economia não vai suportar, o senhor não acha? Exato. O equilíbrio sempre está no meio. Então, precisamos pensar na saúde, mas precisamos também pensar na economia, até porque uma coisa está ligada à outra. Não se tem saúde se não se tiver uma economia forte e pujante que dê suporte financeiro para as ações de saúde. E me permita aqui trazer uma visão que veio do meu pai. Meu pai é um veterinário do Exército e, como veterinário no Exército, estuda defesa biológica, e ele me disse o seguinte: os vírus sempre existiram e sempre estarão entre nós. Uhum. É preciso entender que existe uma forma de se combater o vírus, mas principalmente, a partir do momento que o vírus entra no organismo, ele se manifesta de forma diferente. E é preciso justamente entender que não cabe ao Estado definir uma fórmula mágica de tratamento de qualquer doença causada por vírus, e sim combater com a autoridade médica que tenha a percepção de que forma a doença se manifestou em cada doente,
e aí sim ele aplicar o tratamento ideal. Por isso que a nossa governadora já determinou desde o início a retirada da exigência de exames preliminares e dar exatamente essa autonomia aos médicos para que eles possam decidir o melhor tratamento. Quer dizer, é conviver com ele, ou espantá-lo de alguma maneira, ou cada pessoa se protege com lavação das mãos, com higiene, com álcool em gel, com máscara, é isso? Exatamente. Evitar aglomerações e cada um vai cuidar da sua vida. Exatamente. Essas regras eu acho que já estão muito bem conhecidas da nossa população. Basta segui-las e buscando sempre se proteger no sentido de buscar a saúde individual. Cada um, como eu falei, ele responde de forma diferente, porque cada organismo ele tem uma capacidade de reação às doenças, qualquer uma que seja, de forma diferente. Então, buscar essa proteção, buscar esse fortalecimento imunológico é importante para cada um dos nossos... Eu, particularmente, considero muito positivas algumas decisões da governadora interina nessa área do combate à pandemia, como, por exemplo, o tratamento precoce, que ela deu prioridade, né, liberando os médicos, que era, acho que devia ter sido feito desde o início, né, secretário? E segundo, agora com essas normas que permitem às escolas particulares da retomada, com protocolos, com comitês especiais nas escolas, na verdade, e provavelmente também nas outras escolas públicas, municipais ou estaduais. Há outras medidas que ela está pensando, que o senhor acompanha lá na Secretaria, porque, na verdade, o Estado, os municípios, ainda estão muito autoritários, do ponto de vista da liberdade individual, com proteção, na verdade, com segurança, com protocolos, cada um tocar a sua vida. O senhor não acha que ainda há muita coisa por acontecer para liberar e combater a pandemia? Não cabe ao Estado impor aos municípios as decisões, mas sim retirar as restrições para que os estados, como foi decidido pelo STF, tenham a sua autonomia respeitada, no sentido de criar mais restrições. Os municípios eles nunca podem ser menos restritivos do que o Estado, nem do que a União, nem do que a Federação, mas os estados eles podem ser mais restritivos e isso é importante que seja entendido, porque muitas vezes é cobrado do Estado algo que cabe ao município. Exato. E é importante que o cidadão busque saber aonde estão essas restrições e de que forma elas podem ser trabalhadas, entendidas e buscado, sim, como eu falei, buscar a retomada das atividades, mas sempre pautado por seguranças, por protocolos sanitários, que é o mais importante nesse momento. Secretário, no próximo dia 27 teremos aí a reunião decisiva do Tribunal Especial de Julgamento. Temos dois cenários, ou o governador vai ser afastado definitivamente ou ele retorna ao cargo. Como é que o senhor está vendo os dois cenários, duas hipóteses, seu futuro no governo? São hipóteses que têm que ser consideradas, sem dúvida nenhuma. É uma decisão em que o governo ele não tem nenhuma ingerência sobre ela, é uma decisão do tribunal, sim, que será respeitada, sem dúvida nenhuma, porque cabe àquele time de julgadores tomar a decisão. O que o governo Daniela Rainer está fazendo é trabalhar pelo Estado de Santa Catarina, independente do tempo que ficar. As ações têm sido tomadas, o governo ficou muito dividido esse período todo entre o processo de impeachment e a gestão administrativa do governo, e a gente percebe que muita coisa começa a desaguar agora, né? As demandas têm sido muito grandes das próprias secretarias, da nossa Assembleia, para que o Estado volte, o governo volte a responder essas demandas. Se o impeachment for aceito, se ocorrerem 7 votos, o governador é afastado definitivamente. E aí o senhor, claro, continua como secretário da Casa Civil. E acontecendo o contrário, se o governador retornar, o senhor tem ideia, tem alguma sinalização do senhor continuar na secretaria? Não tenho sinalização, mas certamente o cargo ficará à disposição, caso a volta do governador, para que ele decida a montagem do time dele ou a manutenção das pessoas. A gente sempre, como eu falo, né, eu sempre pautei minha vida militar, a gente sempre pautou por servir ao país. E agora eu estou servindo ao Estado de Santa Catarina. A gente não serve às pessoas, e sim ao Estado. Se o governador decidir, o cargo certamente, a partir da decisão, ele será colocado por mim à disposição da forma mais tranquila possível, entendendo esse contexto que é o que vai terminar na sexta-feira desse processo de impeachment. General, o senhor teve 37 anos de vida militar. Portanto, e muitos cargos nos últimos, né, no comando efetivo, né, liderança firme e tal.
e agora o senhor está numa secretaria que o comando está com a governadora. Como é que é essa mudança da área militar para a civil e com esses encargos extraordinários que o senhor está tendo aí nos últimos dias, em função exatamente da pandemia, da estiagem e de outras demandas, né, que chegam ao governo? Como é que é essa mudança na sua vida? É uma mudança grande no sentido de que a vida militar, primeiro, já é conhecida por mim há muito mais tempo, né? Nós chegamos a general depois de 30 e poucos anos, 34, 33, 34 anos, conhecendo desde a base toda a estrutura. E isso nos dá uma base de conhecimento, sem dúvida nenhuma, na questão de administração, mas a experiência no governo, primeiro, tem sido um grande aprendizagem. Até agradeço a oportunidade, a nossa governadora Daniela Rainer, por ter me convidado, porque tem sido um grande aprendizado de como funciona essa máquina, que é uma máquina grande e tem que ser. As responsabilidades do governo são muito grandes. Então, esse aprendizado ele é diferenciado. E, logicamente, que a instituição militar ela tem regras e hierarquias muito bem definidas e as relações interpessoais elas seguem ritos que nem sempre são os mesmos na vida civil. A gente procura, dentro da nossa atuação, ouvir todas as partes, tomar decisões que, logicamente, às vezes agradam, às vezes desagradam alguns, mas, acima de tudo, a gente procura sempre pautar naquilo que é mais certo, que é o correto e que atende a maioria da população, atende ao Estado, como eu falei, a quem todo servidor público tem que servir. A quem que a governadora ouve com mais frequência na assessoria, além do senhor, naturalmente, que é o secretário da Casa Civil, para essas decisões que, muitas delas, causando grande impacto no Estado todo, né? E positivas, que têm repercussão positiva, né? Quais são os assessores principais hoje no governo da governadora interina? A Casa Civil, como tem o encargo de articular decisões e levar essas decisões que são de competência da governadora, acaba tendo uma certa preponderância, mas ela não está acima de nenhuma secretaria. Qualquer secretário tem acesso aos despachos. Como eu falei, os assuntos que são relevantes no momento, a questão da saúde, a questão de infraestrutura, que ela sempre também colocou que é um gargalo ao desenvolvimento do Estado, que precisa ser alavancado, a educação, que está nessa questão de retoma, decisão judicial, então são secretarias que acabam sendo bastante ouvidas. Basicamente são essas pessoas aí que têm tido mais acesso, mas No núcleo político, além do secretário da Casa Civil, tem mais uma assessoria especial na governadora interina? Não alguém, assim, ela tem ouvido muito, conversado com lideranças, mas não especificamente alguém que esteja pautando suas decisões. A governadora ela é muito autônoma na tomada de decisões e é assim que ela conduz. Ela é muito ativa, trabalha o tempo todo, qualquer hora do dia ou da noite ela está disponível a ouvir, a decidir. Então, esse é o perfil da nossa governadora. Secretário, como é que foi aí o Palácio do Planalto, o encontro com o presidente, com assessores diretos do presidente Bolsonaro, o senhor que acompanha a governadora, qual foi a sua impressão e o resumo da ópera, né, nessa viagem lá, que parece que foi muito produtiva, porque o presidente da República, inclusive, acenou, né, com possibilidades, com um canal interligado direto de Santa Catarina, porque estava completamente desconectada. Qual é a sua avaliação? Avaliação muito positiva. Foi uma visita construída muito rapidamente. Vocês conseguiram uma agenda com o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, vice-presidente da República e 4 ministros, construída durante um fim de semana e um feriado que foi na segunda-feira, para 2 dias subsequentes. É muito difícil conseguir isso. E nós conseguimos justamente porque o governo federal viu que há um realinhamento com a gestão federal e exatamente como o eleitor catarinense escolheu em 2018, votações muito parecidas, tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal, em termos percentuais. A escolha do catarinense foi muito clara e era preciso, então, esse realinhamento e foi muito produtivo no sentido do governo se dispor a nos atender. Sabemos das dificuldades que o tempo de pandemia traz em termos de recursos, os recursos estão todos carreados ali, a grande maioria para a questão da saúde, mas a receptividade muito positiva e a disponibilidade em ajudar Santa Catarina, acho que foi o principal ganho dessa visita.
Há setores líderes parlamentares, empresariais aqui do nosso estado queixam-se ainda de que o presidente está precisando vir aqui para pagar essa fatura, né? Teve uma votação extraordinária em Santa Catarina, né? E há carências, né, que são gritantes, como a infraestrutura rodoviária, projetos ferroviários, melhoria no esporte, etc. Quando é que você acha que ele pode pagar essa fatura aí? Tem alguma previsão? Será que ele tem conhecimento dessa nossa aspiração junto ao governo federal e à própria presidência da República? Tem, porque a governadora falou pessoalmente para ele, convidando-o a vir aqui, relembrando, e ele sabe muito bem desse apoio que ele teve dos catarinenses. Esperamos que em breve ele realmente venha. Sabemos, como eu falei, da dificuldade em termos de assumir compromissos em tempo de pandemia, em termos de investimentos no Estado, mas o presidente está consciente e foi convidado a estar mais presente aqui em Santa Catarina, porque é um Estado que, embora ele paga um preço por ser um Estado bem resolvido em termos de Brasil, é um Estado que acaba sendo referência em muitos aspectos, e isso, às vezes, faz com que o gestor federal ele olhe para o Estado. Não, Santa Catarina está bem. Está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem. Mas o que nós mostramos é que todo o dinheiro que é colocado em Santa Catarina, ele retorna de forma muito positiva, através de tributos, seja para o Estado, seja para a União. Então, é esse posicionamento que foi colocado, não só para ele, mas para os ministros que visitamos, de que vale a pena investir em Santa Catarina. Pois é, secretário, aí que vem a grande dúvida, talvez eu possa até esclarecer essa questão, né, que a gente percebe, sobretudo na região do oeste catarinense. O agronegócio continua sendo, né, a salvação da lavoura. No Brasil e em Santa Catarina, mais ainda, a indústria metalmecânica, a indústria imobiliária e vários setores da atividade econômica que geram emprego. O oeste catarinense está carente de mão de obra, está importando, inclusive, do Haiti, da Venezuela. E a infraestrutura continua carente, o senhor sabe disso melhor do que eu. Por exemplo, para chegar aos insumos lá do centro-oeste do Brasil, carretas e carretas, centenas de carretas diariamente chegam para o oeste catarinense e a estrada não existe. Eles produzem. A produção é de larga escala, de altíssima qualidade, que exporta para o mundo inteiro. E para exportar, para mandar para o Rio São Paulo, o grande centro de consumo do Brasil, não tem estrada boa. 282 estão uma lástima. O presidente da República, o senhor acha que tem consciência disso? De que temos produção, temos mão de obra, tem gente dedicada, empreendedorismo, mas a infraestrutura não corresponde. E depende do governo federal. Ele tem consciência disso, eu acho? Tem consciência. Uma visita que não foi possível naquela semana com o ministro da Infraestrutura, que é uma peça essencial, o ministro Tarcísio, que tem bastante consciência dessa necessidade. Realmente, a ligação leste-oeste ela é bem deficiente. Santa Catarina ele tem um litoral bastante propício. Eu acredito que, num futuro, Santa Catarina tenha se não o maior, talvez uma referência em termos de volume de cargas dos nossos portos, pela característica do nosso litoral. Mas, realmente, essa interligação ela é fundamental. A 282, 470 são os grandes eixos. E não apenas isso, nós precisamos olhar também para os nossos vizinhos. Nós temos dois vizinhos, um ao norte e o outro ao sul, Paraná e Rio Grande do Sul, mas nós temos um vizinho ao oeste, que é a Argentina, e que esta semana recebemos o embaixador da Argentina mostrando a necessidade de criar corredores logísticos que permitam que o milho, principalmente, que vem do Paraguai, trafeguem por dentro da Argentina e cheguem de uma forma mais barata, mais eficiente, aos mercados consumidores do agronegócio do Oeste. O governo interino de Daniela Rainer já tem algum tipo de ação concreta nesse sentido, de fazer essa ligação lá com o Pacífico e com o Chile, com a Argentina de forma mais direta? Já tem algum projeto nesse sentido, não? O governo de Santa Catarina depende de muitos aspectos do governo federal. Por exemplo, a questão do fortalecimento das aduanas, a aduana de Dionísio Cerqueira e talvez a criação na Ponte do Paraíso, lá no Oeste, são necessidades que dependem do governo federal. E esse trabalho que o governo Daniela Rainer está fazendo é de mostrar que o investimento naquela região vai trazer dividendos para nós, para o Brasil, para Santa Catarina, porque hoje temos gargalos no sentido de trazer os insumos para Santa Catarina e também a possibilidade futura de exportarmos pelos portos lá do Chile, reduzindo distâncias e tornando o custo do Brasil mais eficiente na exportação de produtos. Como secretário da Casa Civil, portanto, agora com uma nova experiência administrativa e política, como general da reserva do Exército, portanto, como autoridade militar, o senhor deve ter, e como conhecedor, né,
de altas personalidades do Palácio do Planalto, o senhor deve ter uma tripla visão a respeito do governo do presidente Bolsonaro. Gostaria que o senhor comentasse conosco exatamente qual é a sua ideia a respeito da atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas logo em seguida após os comerciais, ok? Até já. Conexão ND pela Record News, em seguida ND+, ND TV e redes sociais aqui em Santa Catarina, hoje contando com a honrosa presença do secretário da Casa Civil, general da Reserva do Exército, Ricardo Miranda Velsa. Então, secretário, sua opinião sobre o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, tem opiniões favoráveis, opiniões contrárias, né? A esquerda malhando todo dia, de maneira impiedosa, a mídia comprometida também com a esquerda, da mesma forma, mas eu acho que o forte dele é não ter corrupção, né? Até o momento, o presidente não tem... Agora, queria ouvir a sua opinião dos três aspectos. O general da reserva, o militar, companheiro dele, e o homem que conhece o Palácio do Planalto. O senhor tem vários generais que são seus amigos lá no Palácio do Planalto, pelo que se sabe. E agora, como secretário da Casa Civil, que eu gostaria de ouvir a sua... O que é que o senhor acha desse governo? Bom, eu conheço muitos dos que estão lá trabalhando no governo, são militares da reserva que estão colaborando com o governo Bolsonaro, e eu posso falar por eles. O presidente Bolsonaro, ele se formou praticamente 10, 11 anos antes de mim, eu não o conhecia pessoalmente, o conhecia como deputado já e depois agora como presidente da República. Mas, acima de tudo, o que eu vejo é o seguinte, os militares, cada um tem sua personalidade, tem seu jeito de ser, mas existe um senso comum de servidão, de servir ao país, de servir à pátria, e o que eu vejo é que os militares que estão lá no governo federal são alinhados nesse pensamento. O presidente Bolsonaro é uma pessoa de personalidade forte e que vem sendo atacado, não digo nem desde o primeiro dia do governo, desde muito antes. Mas os resultados que o governo tem apresentado, eles têm sido favoráveis e precisam ser olhados com carinho. É o que eu volto a falar. Olhar menos as pessoas e olhar o Estado e olhar os resultados. Os resultados têm sido muito positivos. Com todas as dificuldades que o período de pandemia tem enfrentado, o governo tem colocado muitas entregas à sociedade e o ponto principal é estancar os ralos da corrupção. Isso que eu acho que é o grande ganho. E foi por isso que o eleitor escolheu o governo Bolsonaro para estar onde está. Então é preciso respeitar e procurar enxergar os lados bons do governo federal e não apenas malhar pelo malhar, o criticar pelo criticar. O senhor concorda que a grande maioria da população não conhece isso que o senhor define como realidades do atual governo? Do ponto de vista das grandes obras de infraestrutura fundamentais no Nordeste, no Sul, no Norte, que já estão em execução. Agora mesmo aqui no Paraná anunciaram 1,2 bilhão lá, na verdade, com o ministro e o presidente presentes, lá no oeste do Paraná. Que não conhece também a realidade da agricultura, do grande trabalho da ministra Tereza Cristina, o grande trabalho do ministro Paulo Guedes. Olha, eles resolveram um plano de ação emergencial para o Brasil, para as empresas, para os trabalhadores, em cerca de 15 dias, e foi a salvação da lavoura também, né, secretário? Então, o senhor acha também que a população não conhece essas obras realizadas pelo governo? Eu não tenho dúvida que... O governo não falha na comunicação também? Às vezes eu acredito que talvez o governo não esteja tendo espaço para fazer essa comunicação. Existe a comunicação pelas mídias sociais, que tem um alcance restrito, sabemos disso, mas talvez falte espaço. Às vezes o brasileiro ele é muito crítico a si mesmo, ao seu país. Isso às vezes mexe com a autoestima da população. O brasileiro precisa acreditar mais. Eu que tive a oportunidade de morar no exterior e conviver com oficiais de outras nações, a gente vê que às vezes nações pequenas se orgulham do pouco que tem. E o Brasil, com essa riqueza enorme, essa diversidade gigantesca, às vezes se critica. Então,
quando a gente olha só o lado ruim, a gente acaba achando que tudo está ruim, e não está. Santa Catarina, por exemplo, não foi à toa que eu escolhi esse estado para morar. Para mim é uma referência nacional, para mim é o melhor estado da federação. Minha carreira me fez rodar por esse Brasil e me deu a oportunidade de escolher aonde morar. Então, é preciso olhar o lado bom das coisas. Por que Santa Catarina? Então, vamos agora, o senhor definiu aí a sua vida, o seu futuro, com a família morando em Florianópolis. Por que opção? Qual foi a razão principal, secretário? A principal é que eu casei com uma catarinense. Essa é a principal, é o fato mais marcante. A sua esposa é de Florianópolis? Ela é nascida em Taió, cresceu uma parte do tempo em Bituba e depois veio morar em Florianópolis, começou a trabalhar e mora aqui. Meus 2 filhos acabaram nascendo dentro dessas idas e vindas da carreira, nasceram aqui em Florianópolis, são 2 manezinhos. Então, esse é um ponto principal, mas quando eu conheci Santa Catarina, e eu de nascimento sou carioca, gerado no Alegrete, mas nascido no Rio de Janeiro, minha mãe engravidou, meu pai servia em Alegrete. Eu, quando conheci Santa Catarina e Florianópolis especificamente, fiquei encantado por tudo que eu vi aqui. Eu digo que é muito parecido com o Rio de Janeiro em termos de geografia, da disposição da população para as atividades ao ar livre. Então, eu via um Rio de Janeiro com aquele ar gostoso provinciano de uma capital pequena. Que o senhor conheceu lá na escola, na Academia Militar das Agulhas Negras, imagino, né? Não, foi depois. Eu já era capitão quando eu conheci Florianópolis. E foi aí que eu conheci minha esposa. Mas esse caráter muito semelhante ao Rio de Janeiro, Florianópolis com o Rio de Janeiro? Minha base familiar é Rio de Janeiro, né? Então, eu nasci no Rio e minha família hoje, meus pais moram lá até hoje. Mas eu sempre tive muito tempo servindo no Rio, ou cresci no Rio de Janeiro nas várias oportunidades. E a semelhança, digamos, geográfica, o espírito do manezinho da ilha, muito parecido com o Carioca, isso também acabou influenciando a decisão? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu cheguei aqui, vi a Lagoa da Conceição com pessoas fazendo kitesurf, pessoas ali na beira-mar caminhando, as montanhas, a presença do mar, isso tudo assim sempre me agradou muito e fez com que eu tomasse essa decisão. O senhor veio, a primeira missão foi no 63BI, não? Não, foi já no comando da 14ª Brigada, que fica ali na Rua Bocaiúva. É o comando que enquadra todas as unidades militares do estado de Santa Catarina. Eu vim primeiro como major, servi ali como assessor de logística, de operações, e depois de promovido a general, foi minha última comissão no serviço ativo, comandando a brigada. Para encerrar um pouco de música, cultura e arte aqui no nosso Conexão ND, o senhor acha que durante essa campanha política e nas atividades do governo em geral, não está faltando um pouco de sensibilidade e iniciativas na área cultural, secretário? Está, sem dúvida. A área cultural entra dentro daquele aspecto que eu falei da autoestima, né? As pessoas ficam mais leves quando ingerem cultura. E eu mesmo sou uma vítima dessa questão, né? As atribuições que eu tinha como comandante da brigada no Exército e que eu estou tendo agora como chefe da Casa Civil, acabam não nos dando tempo para fazer algumas coisas que a gente gosta, seja na área cultural, seja na área de hobbies. A gente acaba abrindo mão de tudo isso em função da dedicação ao cargo e à função. Eu percebo que o senhor, tanto aqui na Brigada, o senhor tinha uma assessoria de comunicação, depois o senhor mesmo fez assim, algumas comunicações com alguns profissionais de imprensa para divulgar as atividades, né, de interesse público aqui do Exército, através da 14ª Brigada, e agora na Secretaria também. De onde é que vem essa sua sensibilidade para a comunicação e para as questões culturais? Porque também na 14ª o senhor introduziu lá umas obras artísticas que são de grande importância cultural. Eu tive a oportunidade, o Exército, de fazer 2 capacitações, ali uma na área de comunicação social, de planejamento de operações, a comunicação social e as operações psicológicas são temas que são estudados dentro das forças, porque são temas latentes nos conflitos. E eu vi ali um campo enorme ali de atuação, acabei gostando da área e particularmente com relação ao Exército, eu percebo que o Exército sempre teve um índice de credibilidade, de confiabilidade da população altíssimo, sempre destaca como um dos primeiros, se não o primeiro, nas pesquisas que são feitas. Mas, ao mesmo tempo, o Exército era muito desconhecido do que fazia. Então, por isso que eu procurei fortalecer essa vertente da comunicação social, no sentido de mostrar à sociedade, olha, nós somos exércitos e é isso que nós fazemos.
com foco na defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, dentro das missões constitucionais. Então, essa veia, assim, eu acho que é importante de mostrar à sociedade, é uma prestação de contas do que estamos fazendo e daquilo que a sociedade precisa conhecer do nosso trabalho. Secretário da Casa Civil, General Ricardo Miranda, mais uma vez agradecido pela sua honrosa presença aqui no nosso Conexão ND. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira.